Capítulo 4. O Conselho do Vril. No dia seguinte, Artemis agendou um encontro com o Conselho do Vril, para que eu lhes demonstrasse o grande feito. Composto por 4 sábios, o conselho decidia os principais rumos que seriam dados à pesquisa e à utilização do quinto elemento. Um dos conselheiros supremos era o pai da minha segunda mãe, e isso lhe permitia ter fácil acesso àqueles grandes mestres que raramente apareciam em público. Alguns diziam que todos eles já contavam com mais de um século de idade. Viveram a juventude integralmente dentro da época de ouro, muito antes da chegada dos emocionalmente instáveis, os capelinos. Ao lado de Artemis, caminhei por amplos corredores, naquele imenso complexo que era a grande pirâmide da capital Poseidones, e que hoje se encontra submersa na região conhecida como Triângulo das Bermudas. Depois de seguirmos por um acesso lateral, entramos em um elevador, o qual nos levou ao último pavimento, ou seja, a câmara no vértice superior da pirâmide. Lá, seguimos por uma grande antessala, até chegarmos a uma porta lateral vítreo, com mais de 4 metros de altura. Apesar de estarmos num andar menos espaçoso por causa da geometria piramidal, ainda assim tudo parecia imenso. Em segundos, ela se abriu e nos deparamos com 2 grandes gatos de pelo cinza e olhos profundos e indagadores, seguindo a tonalidade amarela. Eram guardiões do conselho. Os gatos sempre foram excelentes filtros de energias. A função daqueles bichanos era neutralizar qualquer energia impura da qual fôssemos portadores. Eles olharam para nós e se aproximaram lentamente. Depois de alguns instantes em que nos estudaram, roçaram em nossas pernas, ronronando com o objetivo de purificar-nos e assim ser autorizada a nossa passagem. Muitos desses fascinantes animais vagavam por todo o complexo piramidal com a função de higienizar o ambiente. O vril necessitava de energia ambiente cristalina para melhor fluir pelas intrincadas redes de cristais no interior da grande pirâmide. Essa necessidade era ainda maior no topo da majestosa construção, local por onde desciam as energias sublimes do astral superior. Aquela alta ala da pirâmide não poderia ser poluída de forma alguma por vibrações densas. Seguimos então até uma sala de reuniões, onde se encontravam os 4 anciões, 2 homens e 2 mulheres. Nunca estiveram naquele andar e, sem dúvida, estávamos no topo da pirâmide, já que aqueles pavimentos pareciam ter reduzida extensão, talvez pouco mais de 20 metros quadrados. A decoração e os móveis eram muito simples. Aqueles sábios que podiam realizar qualquer coisa com o vril preferiam viver sobre um estilo de vida monástica, de forma completamente desprendida dos desejos humanos. Não pude controlar meu sentimento de espanto com aquela contradição. Justamente os mestres dos mestres do quinto elemento desprezavam todo o poder que a grande energia poderia lhes proporcionar. Isso não fazia sentido para mim. Meus pensamentos não passaram desapercebidos. Aqueles grandes sábios eram mestres em telepatia, radiestesia e hipnose, além de possuírem inimaginável habilidade com o vril. Eles me olharam com serenidade, talvez já com intenção de me sondar, e aguardaram a manifestação de Artemis. Ela então expôs aos conselheiros que eu era um jovem sacerdote que obtivera resultados notáveis com o quinto elemento. Falou por fim da materialização do vril, feito por mim, realizado no dia anterior. Eles confabularam entre si, de forma significativa, e pediram gentilmente para eu realizar novamente o que havia feito.
Dessa vez tive dificuldades, talvez pela tensão do momento, causada pelos olhares inquisidores. Porém, como da outra vez, o vril se fez visível aos olhos de todos os presentes, de forma magnífica. Os conselheiros não disfarçaram o espanto. Depois de trocarem informações novamente por breves instantes, passaram a me interrogar. O pai de Artemis me perguntou, fitando profundamente meus olhos, como se estivesse devassando as mais ocultas regiões da minha alma. Meu filho, você deve saber a importância do que acabou de realizar. Isso significa que o domínio do vril em suas mãos é quase absoluto. Ao contrário do que ocorre com outros atlantes, não teríamos como limitá-lo. Com isso, pergunto, o que você pretende? O que deseja fazer com esse poder? Eu estranhei aquela pergunta tão direta, quase ameaçadora, e apenas respondi, nada demais, apenas quero trabalhar para o meu povo, utilizar esse poder que Deus me deu para ajudar nossos irmãos em seu progresso humano e espiritual. Eu meditei, então, por alguns segundos e concluí de forma insegura. Eu gostaria também de conhecer o mundo primevo e ajudar no desenvolvimento dessa esfera rudimentar, como muitos falam. Tenho muita curiosidade de ver esse outro mundo, porque desejo auxiliar os hominídeos racionais dessa outra dimensão da Terra a civilizarem-se. Ele então recuou por alguns instantes, como se estivesse meditando sobre minhas palavras. Depois voltou a perguntar-me: mas o que o move a ajudar o próximo? Você pretende auxiliar seus semelhantes motivado por um verdadeiro sentimento de amor ou apenas quer satisfazer sua curiosidade ou seu ego? Aquela pergunta me pegou desprevenido. Fiquei pensando por alguns segundos e respondi: acredito que o sentimento de amor ao próximo é o que me move. Quero para todos os meus irmãos um mundo mais feliz. Eu desejo que todos conquistem aquilo que também desejo para mim. O sábio então levantou-se, apoiou-se as mãos sobre a mesa, inclinou seu corpo cansado em minha direção. Com um olhar fixo, ele voltou a questionar-me: e se as coisas não acontecerem como você espera? E se tiver que abrir mão de seus objetivos e interesses? E se o nosso mundo descer, entre aspas, para a dimensão primeva e formos conquistados por povos bárbaros? Ou então, se tiver que abrir mão das coisas que deseja para si, qual será a sua reação? Aquelas foram novamente perguntas inesperadas, colocando-me em xeque. Eu esperava ser interrogado sobre questões técnicas e não sofrer aquelas estranhas abordagens psicológicas. Depois de um momento de hesitação, respondi com um estranho brilho no olhar: tudo acontecerá conforme planejo. Não permitirei que seja diferente. E se formos conquistados por povos bárbaros, lutarei até o fim de minhas forças para não sucumbirmos nas mãos do inimigo. Darei meu sangue para vencer os adversários, se isso for necessário. Artemis então olhou para o seu pai, que lhe disse com severidade: espírito guerreiro, não pode tornar-se mestre do vril. Sessão encerrada. Aquela dura observação me causou indignação, fazendo-me perder o controle. Como você pode me julgar assim, sem conhecer-me? Essa entrevista foi muito rápida para ser conclusiva. Eu já sou um mestre do vril. Não preciso de seu título. Ele se virou para mim e falou, com um tom que misturava serenidade e compaixão, capaz de gelar minha alma: conheço-o, meu jovem, melhor do que você mesmo. E é por isso que temo pelo poder que você adquiriu tão rapidamente. Você é instável, desconhece o vulcão que se esconde nas entranhas de sua alma. Receio que essa força sedutora que possui lhe traga muitos dissabores no futuro. O vril é um poderoso e sedutor elemento que pode tornar-nos anjos de Deus
ou arrastar-nos para o caminho sombrio. Eu não sinto equilíbrio em tua alma. Deus queira que eu esteja enganado, mas você é um capelino. Você não deveria possuir esse poder no estágio de evolução em que se encontra. No entanto, essa é a vontade do Espírito Criador que te legou esse destino. Quem somos nós para julgar o desígnio de Deus? É uma péssima época para um instável filho da raça adâmica, entre aspas, deter o poder absoluto sobre o vril. Estamos ingressando em um tempo de conflitos e não sabemos seu desfecho. Sim, sinais negros do mal flutuam na linha do horizonte. O grande sábio refletiu então por mais alguns instantes e por fim sentenciou, taciturno, porém um tom profético: espero que não chegue o dia em que você irá amaldiçoar essa energia poderosa que hoje o fascina. Sim, ela o fascina. Eu vejo isso, apesar de você disfarçar esse sentimento. Eu então perturbei-me e falei, com evidente irritação: suas observações são injustas. Eu me conheço muito bem. Eu tenho controle sobre mim. O misterioso ancião, que parecia tudo saber, voltou a perguntar, em tom conciliador, procurando acalmar-me. Então diga-me, por que você acorda algumas noites assustados sem saber o motivo? Seria por causa de pesadelos cujo significado não compreende? O silêncio reinou na sala do conselho. Como ele poderia saber aquilo? Será que Artemis havia lhes informado sobre meus dramas interiores ou estava lendo pensamentos por algum método hipnótico? Não esbocei resposta nenhuma. Meu olhar dizia tudo. E por que você passa horas com o olhar perdido, como se estivesse fora do mundo? Existem traumas em seu inconsciente que você desconhece e que poderão aflorar no futuro de forma incontrolável, colocando-o facilmente sob o domínio sorrateiro das trevas. Você é um capelino e, como tal, traz uma bagagem espiritual perigosa que precisa ser controlada a todo instante. Aquelas observações graves e diretas me desequilibraram. O sangue me subiu à cabeça. Dei um passo em direção ao meu inquiridor e falei, com o dedo em riste, com o olhar transtornado: você se diz um grande sábio, mas se comporta como um. Artemis se surpreendeu com aquela atitude exagerada e desapontada da minha parte. Então colocou rapidamente a mão em meu ombro, friando meus impulsos, e me disse ao pé do ouvido, com uma severidade que não lhe era comum: basta, Andrew, ele tem razão. Está ficando evidente seu descontrole. Minha mãe, repliquei em tom choroso, estou sendo agredido e desrespeitado. Ela acariciou meus cabelos e falou com serenidade: meu filho, a função do conselho é colocar-te à prova. Eles não estão aqui para agradar-te, compreende? Eu concordei com um gesto decepcionado. Respirei profundamente por alguns segundos até serenar meu estado de espírito e, em um tom conciliador, dirigi-me novamente ao conselho. Desculpem por minha imaturidade. Nunca quis o título de mestre do vril. Apenas gostaria de estagiar no mundo primitivo. Acredito que será importante para o meu amadurecimento e talvez lá possa descobrir e vencer o que se esconde no inconsciente de minha alma e que tanto preocupa este sábio conselho. Os conselheiros então ergueram-se e disseram a uma só voz: ficamos felizes por tua lucidez. Pedido concedido. Eu agradeci com um gesto sereno e me despedi de Artemis cabisbaixo, com a desculpa de que eu precisava meditar em uma das salas de oração nos pavimentos inferiores. Entretanto, antes de sair, uma das anciãs ergueu-se diante de mim e disse: meu jovem, só mais um minuto, por gentileza. Eu me voltei para a mesa do conselho e aguardei suas palavras. Ela então falou com muito carinho: meu filho, o que tanto aflige teu coração? Eu baixei a cabeça
e respondi com sinceridade, sem hesitar: sou feliz, tenho tudo que um homem poderia sonhar, possuo riqueza, beleza, sucesso em minha vocação sagrada, amo minha mulher e ela retribui esse amor na mesma intensidade. Entretanto, não consigo ter paz de espírito. Em alguns momentos, não me sinto digno, em condições espirituais, de viver nesse mundo perfeito. A nobre senhora fez um sinal afirmativo com a cabeça e voltou a perguntar-me com um sorriso gentil: e o que te impede de ter paz de espírito e sentir-se digno de viver nesse mundo que você julga perfeito? Acredito que seja por eu não conseguir harmonizar-me com essa perfeição. Sinto-me como um peixe fora d'água. Sinto um incompreensível desconforto. E o que te impede de se harmonizar com a perfeição? Meditei por alguns segundos sobre a nova pergunta, que parecia querer penetrar nos porões do meu inconsciente, e respondi: quero a luz, mas minha alma às vezes obscurece-se com sentimentos que não consigo entender. Parece que preciso travar uma luta diária contra um sentimento incoerente com a realidade em que vivo. Tenho a luz ao meu redor, mas meu coração constantemente sente-se obscurecido pela sombra. Ela fez uma expressão como de quem compreendia minha questão e voltou a questionar-me com um olhar profundo, muito penetrante. Entendo. E por que você crê que não é digno de viver na luz? Por que acredita que a ação do lado obscuro necessariamente precisa dominar-te? Qual a tua crença sobre isso? O que você pensa acerca de si mesmo para crer nisso? Eu abaixei os olhos lentamente para meu lado esquerdo, como se estivesse realizando um diálogo interno com a minha própria consciência, e respondi: não sei. Só sei que preciso encontrar essa resposta antes que seja tarde demais. Entendo que é apenas uma crença distorcida da minha realidade, mas não consigo me desvencilhar dela. Não tenho por que me condenar. Isso não faz sentido nenhum. Contudo, às vezes, surpreendo-me punindo por erros de um passado distante que prejudicam as ações do presente e os planos para o futuro. Sim, talvez vocês tenham razão, e isso seja a influência da minha herança capelina. A mestra do vril colocou as mãos unidas, espalmadas sobre o peito, como se estivesse em oração ou agradecendo a Deus por minha lucidez, e disse-me: sábias palavras, meu filho, sábias palavras. Em seguida, liberaram-me novamente, e saí a passos rápidos, com a cabeça fervendo e com o pensamento perdido em 1000 indagações, para as quais até hoje ainda não sei muito bem as respostas. Após minha rápida retirada da sala do conselho, diria quase que uma fuga desatinada, tal era meu estado de espírito. Artemis olhou para o pai e perguntou: era necessário ser assim tão severo? Ele suspirou profundamente e respondeu: sinto muito medo no coração dele, minha filha. Medo de perder as coisas que lhe são mais caras. Ele não está pronto para gestos de desprendimento. Isso é algo muito perigoso, ainda mais para alguém que pode concentrar o poder do vril na palma da sua mão. Poucas vezes em minha vida vi um Atlante dominar o quinto elemento dessa forma. E agora, um filho de Adão, entre aspas, realiza a materialização do vril assim, dessa forma brilhante. Isso é muito preocupante. Foi necessário chocá-lo para que ele tome consciência e reflita sobre as coisas que estão ocultas em seu inconsciente. Artemis abaixou a cabeça e disse com serenidade: entendo, meu pai, você tem razão. Vou procurar acompanhar os passos de Andrei de muito perto, com a intenção de ajudá-lo a encontrar-se definitivamente com o caminho da luz. Os conselheiros fizeram então um gesto afirmativo com a cabeça, e uma das sábias manifestou-se dizendo: era isso mesmo que iríamos lhe pedir, minha filha, que a paz do Espírito Criador esteja com você. Artemis colocou a mão no peito em sinal de concordância,
abaixou a cabeça em reverência aos mestres. Ela ficou por alguns segundos perdida em seus pensamentos, olhando para o chão, com a mente a rememorar vivências do passado. A sábia sacerdotisa do Vril recordava a época em que eu era apenas uma criança e ela e Christie me embalavam serenamente em seus braços. Depois, girou sobre os calcanhares e retirou-se da sala de forma elegante e discreta. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 5, O Mundo Primitivo.